palestra hoje. Boa noite a todo mundo, boa noite a Iusca, que é a responsável técnica que sempre possibilita a divulgação, a todo mundo estar aqui, a agenda, né? Então, utilizando o, o Google Meet dela. Então, muito obrigado a todo mundo por prestigiar esse momento. A Kelly está aqui conosco e a Iusca pelo belo trabalho que sempre faz. Veja, Tonhão, você quer falar antes de a gente começar a palestra? A gente pode substituir aquele momento do Evangelho por Sim, algumas reflexões suas sobre essa palavra da diretoria. Em ok. relação, você quer fazer isso? Passo sim, E depois a gente faz a prece. Aí você faz a prece certo? inicial, tá bom? Então, como palavra, nosso irmão Tonhão, que é o presidente da casa, e aí a gente vai fazer uma reflexão para iniciar os trabalhos, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. É um prazer voltar novamente ao online com vocês, como foi um prazer também estar ao vivo e a cores também com vocês. Queremos aqui reinaugurar esse momento online devido a esse decreto novo que a nossa governadora soltou, o decreto 30.383, e nós decidimos, enquanto diretoria, ontem, numa reunião mais ou menos por volta de 9 horas da manhã, que já fecharíamos a partir de sábado. Nós estivemos fechado sábado, hoje, e vamos continuar fechado, pelo menos ao que parece. Embora a prefeitura tenha dito, postado algumas coisas em sentido contrário, mas até agora não consegui ver nenhum decreto dela, nenhum sobre esse assunto. Portanto, a gente vai se pautar pelo que existe no momento, que é o decreto da governadora. Notadamente, por um pequeno detalhe que para a gente é extremamente precioso e delicado. Nós estamos ali em regime de comodato. O prédio que nós estamos é do governo do estado, e não ficaria bem a gente passar por cima dele, já que o prédio não é propriamente nosso. Isso nos levou a manter essa decisão até segunda análise do que pode ou não ser feito. Nós decidimos isso a partir de ontem e vamos assim permanecer até que a gente tenha uma análise mais clara, para que a gente não se envolva numa contenda envolvendo Estado e Prefeitura. Notadamente, esse tempo de pandemia, nós entendemos as autoridades sanitárias que orientam os nossos governantes, mas uma coisa nós temos que nos ater enquanto espíritas que somos. Nós somos homens e mulheres do nosso tempo. E, como tal, temos que nos ater ao nosso tempo. Não cabe a nós aqui julgar as leis, se são certas ou erradas. No caso, existe fórum de debate para esse nível de compreensão, seria um fórum jurídico, que é um caso, não é o nosso caso ainda. E, portanto, a gente resolveu acatar e achamos, discutimos com o pessoal, já vendo que se segunda-feira iríamos estar fechado, obviamente a motivação já existia hoje. E como espírita, cumpre-nos a fazer a nossa parte, que a sociedade espera e cada um de nós façamos. Não vem aqui nenhuma, nenhuma, nenhuma fuga da realidade, porque nós estamos abertos desde o dia 26 de abril, melhor, de outubro passado, nós estávamos abertos, funcionando a pleno vapor, tarde, noite, de segunda a segunda, e a gente reconhece que nós somos homens e mulheres do nosso tempo, que, portanto, temos que nos ater às leis que nos regem. Quando a gente achar outra postura, a gente recorre a outros fóruns que não esse fórum de simplesmente teimar. E, além do mais, tem a questão gravíssima do aumento do índice de Covid, e, enquanto sociedade, embora a gente podia até estar aberto, mas a gente vai seguir
as leis, as normas jurídicas vigentes, até uma interpretação melhor envolvendo o governo do Estado e prefeitura. No mais, é rogar a Jesus que, a partir desse momento, possamos todos nós, enquanto seres envolvidos nessa causa maior da regeneração do nosso planeta, solicitar a Ele a bênção para todos aqueles que já desencarnaram por essa doença, e também aqueles que perderam os parentes, que ficaram aqui de uma maneira inconsolável, porque não têm o entendimento ainda das leis divinas, rogando a Deus a misericórdia sobre todos eles, aqueles que foram vítimas e aqueles que perderam, e também para aqueles corações que somos nós, que sobramos, que estamos aqui vivenciando esta pandemia de uma maneira que ainda não conseguimos entender. Mas Jesus, no leme sempre, e Deus, com a sua divina misericórdia, haverá de nos conduzir na nau do destino, rumo ao porto seguro, que é o colo eterno do Pai amorável, bom e justo Deus, que, na sua infinita sabedoria, sempre orientou os nossos guias espirituais para essas travessias tão difíceis da nossa vida. Que possamos, numa entrega de alma, imitarmos os nossos primeiros cristãos e nos entregar à vida, com Covid ou sem Covid, para vivê-la plena, abundante, independente do meio ambiente que nos cerca, porque a vida plena e abundante mora no coração de cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Gente, eu queria só complementar, antes de passar a palavra para a Kelly, queria dizer algumas questões, eu vou voltar a isso no final, mas eu queria dizer desde já, não é? Então, eu trouxe reflexões importantes, uma posição da diretoria, não é? Hoje nós teremos como referência até às 8 para Kelly desenvolver a sua exposição. Depois a gente abre para perguntas e respostas, com a referência até 8h30. Mas não é obrigação a gente ficar até 8h30. Inclusive, enquanto a discussão, se a gente sentir um certo esgotamento, a gente para antes. Essa dinâmica tenha sido estabelecida, inclusive porque nós vimos trabalhando em dupla em muitas ocasiões, e ficava aquele bate-bola, um fala, outro fala, depois as pessoas se colocam, e a gente ia comentando com perguntas e respostas, que a ideia era ser mais dinâmico nesse processo remoto. Hoje que ela está na palestra, era presencial, e aí ela fica com essa referência até às 8, e depois a gente abre para uma conversa, se tiver necessidade, se não tiver, a gente encerra. Tá bom? Essa é uma questão que eu quero dizer. Aí eu queria retomar só duas coisas que o Tonhão falou, que eu acho muito importantes. Eu lembro, Tonhão, se não é novidade nenhuma da gente estar retornando ao modelo remoto. Eu e Tonhão, a gente tinha essa avaliação, não é? Que a gente retornaria ao modelo remoto pelos dados que nós tínhamos. Não é surpresa, porque a gente não esperava uma evolução dessa com novas mutações, não é? Mas como não havia ainda a expectativa de uma vacinação em massa, e sabíamos que, né, o inverno ia chegar aqui, o inverno inclusive está brando, né? Pela primeira vez a gente comemora isso, porque isso a gente imaginava que com a chegada do inverno, da umidade, isso avançaria o número de viroses, o coronavírus ia encontrar campo para se multiplicar, e a gente possivelmente voltaria a uma segunda onda, a questão do trabalho remoto, né? Então, isso está dentro de uma expectativa, né, que infelizmente se confirmou, mas era uma leitura, uma possibilidade, certo? E nós vamos continuar o trabalho remoto aqui, como a gente já vem fazendo, nessa perspectiva, vamos pensar temas interessantes para todo mundo estar bem. Eu queria só socializar uma questão que o Tonhão falou, que eu acho que é uma função pública nossa, não é?
o que é que está havendo? Né? Fora a gente ter suspendido muitas questões de segurança, etc., essa proliferação se explica, em parte, por isso, mas não só. Surgiu uma mutação, se esperava uma determinada corrente, defendia uma imunidade de rebanho, e a pandemia acreditava-se que ia se extinguir naturalmente, porque as pessoas iam pegar e ter imunidade. E, infelizmente, isso não foi verdade, porque os dados científicos já mostravam do risco de mutações. Quanto mais o vírus se multiplica, mais ele tem possibilidade de mudar. Houve uma mutação aqui no Brasil, saiu um estudo da Fundação Fiocruz, agora, dos casos da Amazônia, e essa mutação ocasiona uma carga viral 10 vezes maior do que a mutação anterior. É o mesmo vírus, mas como tem uma carga viral maior, a infecção é mais grave e por isso os intensivistas vinham relatando a chegada, por exemplo, de pessoas bem mais jovens nas UTIs. O perfil mudou, não só idosos, mas adultos, jovens, a partir de 30, 35 anos, chegando na UTI com casos mais graves. E se explica por essa questão da mutação. Então, uma outra coisa que se descobriu, e aí a explicação, para a gente saber o que está acontecendo, outra coisa que se descobriu é que a máscara é muito mais eficaz do que se pensava. Então, quando precisar sair, inclusive, remete a Organização Mundial de Saúde na sua versão americana, não é? Que é não uma instituição multilateral, é a dos Estados Unidos da América. Eles estão recomendando 2 máscaras. Então, quando precisar sair, de fato, a máscara não deixa de usar, é só um pano no rosto. Você usando um pano e a máscara de tecido com a máscara hospitalar, que não é nem aquela de EPI mais avançado, já você tem uma proteção se os dois estiverem de máscara 90 a 95%. Então, você está, entre aspas, mais seguro. Eu estou dizendo isso para a gente não se expor com a máscara, é quando precisar se expor, né, usar esse dispositivo de segurança. Isso é uma boa notícia, certo? No mais, a gente continua esse exercício que as autoridades sanitárias estão colocando, né, desse sacrifício. Existem boas notícias ainda nesse semestre chegar um número maior de vacinas e a gente torcer que essa vacina chegue logo. Enquanto isso, o bicho está solto, tomemos cuidado e vamos cuidar da nossa saúde mental e espiritual com a palestra da nossa irmã Kelly, tá certo? Isso foi só um preâmbulo com a palavra Kelly e a gente segue depois, a gente está aqui até as 8 horas, a Kelly está com a palavra franqueada até onde ela quiser falar, até as 8, e depois a gente abre para as pessoas comentarem, fazerem perguntas, podem usar aqui, abrir o áudio, pode usar o chat, tá bom? Um abraço para todo mundo. Vamos lá para a nossa belas reflexões da nossa irmã Kelly. Uma palavra a você. Seja bem-vindo. Tá. Obrigada, André. Boa noite a todos, né? Um prazer enorme. Eu estava bem empolgada para a palestra presencial. Há muito tempo que eu não faço presencial, só de forma remota, mas eu achei, quando a Yusca me falou, eu achei mesmo que a diretoria iria tomar realmente essa atitude de voltar a ser remoto, né? Pela nossa responsabilidade social, pela nossa responsabilidade enquanto somos, enquanto sociedade, enquanto espíritas, né, que nós nos responsabilizamos por tudo, por todos os nossos atos, né. E aí a gente vai hoje falar um tema, como sempre, o Evangelho é um tema atual, né, atemporal, diante de tudo que a gente está vivendo, sobre fé, esperança e caridade, né, como o André estava falando aí, a gente tem que cuidar da nossa saúde, e a gente tem que começar pela saúde espiritual, pela nossa saúde mental, né, e a gente deve sim, hoje, eu assistindo, estudando, e depois fui dando uma lida a respeito de tudo isso que está acontecendo, né, o pessoal tem muita preocupação com relação a o que é que eu vou fazer para prevenir, né, o que é que isso perguntaram a uma médica, né, uma infectologista, o que é que a gente faz para prevenir esse vírus? Ela disse, cuide da sua saúde, né, pratique atividades físicas, coma bem,
e comer bem não quer dizer comer muito, mas é comer o que é saudável. Quem precisar repor as vitaminas, né? E aí a gente vai estar fortalecendo o nosso sistema imunológico para todo e qualquer vírus, bactérias, não só o COVID, que a gente tem que também se lembrar que não existe só ele, né? É o que está mais falado por tudo, mas não existe só ele, a gente também tem que realmente prevenir todas as outras doenças, e nada melhor do que cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, né, que é o principal. Então, essa é uma palestra que eu gosto muito de falar, né, a respeito de fé, esperança e caridade, porque é uma coisa que eu nunca tinha, assim, prestado atenção, mas que depois que eu já fiz essa palestra, né, já falei sobre esse tema, depois que eu prestei atenção, que eu estudei, foi que eu vi que essas três palavrinhas, elas normalmente elas vêm juntas, aonde a gente lê, aonde a gente vê, aonde a gente vê alguma reflexão. Isso era uma coisa que normalmente eu não prestava muita atenção, mas que quando a gente começa a estudar, se você for começar a prestar atenção no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, normalmente essas palavras, elas vêm sim, não só no Evangelho, né, vou até trazer um trecho do Livro dos Espíritos, essas três palavras, normalmente elas vêm juntas, não vêm uma junta da outra, e a gente vai entender um pouquinho por quê. Né, existe até uma parte do Evangelho, um título que fala fé e esperança, se eu não me engano, mas a gente vai falar um pouquinho. Tá dando para todo mundo visualizar o slide? Estão conseguindo visualizar? Mas se não tiver, Sim, não sim. tem problema, dá para a gente falando, tem pouca foto, é mais os conceitos, né? Então, o que é fé? Qual é o conceito de fé, né? É uma convicção da existência de algum fato, é uma credulidade, é uma crença, é um conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. É a primeira das três virtudes teologais. E olha só que interessante, eu trouxe isso aqui, como eu estava falando, normalmente, essas três palavras vêm junto. E na Igreja Católica, essas três palavras são consideradas três virtudes teologais, ou seja, como se fosse Deus que nos desse essas três virtudes, certo? No catolicismo. E eu estudando hoje, eu vi também que no livro dos Mórmons também fala dessas três palavras, da fé, da esperança e da caridade. Né? Então, como eu falei, normalmente elas vêm juntas e uma não se separa da outra, e a gente vai entender por quê. Né? Então, a esperança é uma confiança de que algo bom acontecerá. Tudo que se relaciona com o ilusório, utópico, e é a segunda das três virtudes teologais. E nada como no momento que nós estamos vivendo, Deus nos livre da gente perder essa esperança, né, de que algo bom vai acontecer e vai melhorar. Né? E aí a gente vai entender um pouquinho esse processo da fé, da esperança e a caridade, que também é a terceira e última virtude teologal, mas que na Igreja Católica ele fala que é o que conduz ao amor a Deus, né, e ao nosso semelhante. É a compaixão, a benevolência, a piedade, o donativo, ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Então, assim, a caridade, ela tem uma conotação, uma definição, um conceito muito amplo, muito vasto, né? Então, é bem interessante que muitas vezes a gente até substitui, né? Eu gosto muito de substituir ela, eu digo sem perder nada do seu conceito, a caridade como o amor, né? O amor ágape, o amor verdadeiro ao próximo, que foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar. Né? Então, a fé no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso daqui foi um pouco do que eu encontrei no Evangelho. Né? Então, no capítulo 11, de amar ao próximo como a si mesmo, tem um item que fala lá, a fé e a caridade. No capítulo 19, a fé que transporta montanhas, fala o poder da fé.
a fé religiosa, a parábola da figueira que secou, que todo mundo aqui conhece, né? Quando Jesus passou pela figueira que não tinha frutos, ele disse, né, para a figueira secar, e aí ela secou. Existe outro item que fala a fé, a mãe da esperança e da caridade, né? Então foi esse trechozinho assim que me chamou a atenção, né, que eu fiz uma palestra que foi a partir desse item, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, digamos assim, que surgiu essa palestra, né, a fé, a mãe da esperança e da caridade, e a gente vai entender um pouquinho por quê. Né, aí, outro item, logo após esse item, é a fé humana e divina, e no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele tem outro item que fala a coragem da fé. E a caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente tem um capítulo inteiro, né, são 3 capítulos inteiros que falam sobre a caridade, né, são 3 capítulos inteiros do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a caridade, que é amar ao próximo como a si mesmo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, e fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15. Então, assim, são palavras, são temas que estão o tempo todo presente no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que estão o tempo todo presente aonde a gente lê, né, aonde a gente estuda, e é bem interessante a gente entender um pouquinho por que essas 3 palavras, normalmente elas vêm juntas, né? Então, são as 3 virtudes. José, nesse item, né, no espírito protetor, esse item que fala a fé é a mãe da esperança e da caridade, é uma psicografia de José. E ele fala, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas 3 virtudes, elas formam uma trindade inseparável. E aí é que a gente começa a ver o porquê, que essas 3 palavras, elas sempre vêm juntas, né? Porque, como José fala, é uma trindade inseparável. Uma não pode vir, não pode deixar de ser acompanhada pela outra. E é interessante quando a gente começa a entender que, normalmente, ela é uma sequência a ser seguida. Né? No Livro dos Espíritos, na questão 941, fala assim, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, assim, no próprio Livro dos Espíritos, né, nessa questão 941, fala dessas 3 palavras, da fé, que é aquela certeza que a gente tem no futuro, da esperança de que esse futuro, ele sim será melhor, e da caridade, que é uma lei que a gente obedecendo, que a gente seguindo, vai nos dar a segurança de que este mundo, para onde a gente vá, digamos assim, não terá nenhum olhar que irá nos condenar. Né? Então, é bem interessante quando a gente começa a ver que essas 3 palavras, elas são inseparáveis, como disse José, é uma trindade inseparável, é necessário que a gente cultive essas 3 palavras, esses 3 sentimentos dentro da gente. Outro ponto, eu estudando também que eu consegui, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, existem 3 mensagens, são 3 mensagens isoladas, uma com o nome de fé, a outra com o nome de esperança e a outra com o nome de caridade. E a esperança, nessa Revista Espírita, né, a fé, quando começa a mensagem da fé, ela fala assim, sou a irmã mais velha da esperança e da caridade, chamo-me fé. Sou grande e forte, e aquele que me possui não teme o ferro nem o fogo, pois ele é a prova de todos os sofrimentos físicos, pois ele é
a prova, não é a prova, é a prova de todos os sofrimentos físicos e morais, e irradio sobre vós como um facho, cujos jatos brilhantes se refletem no fundo dos vossos corações, e vos comunico a força e a fé. Né? Então, aqui a gente vê o quanto é interessante essa passagem, né? Ela se intitula, né, um espírito que se intitulou de fé, né, fala que é a irmã mais velha da esperança e da caridade, e como eu disse, é uma sequência a ser seguida que a gente vai entender um pouquinho por que é uma sequência, né. Então, Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele fala, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Então, aquele conceito que eu li, né, os conceitos que existem nos dicionários, hoje em dia, nem dicionário mais, né, a gente vai lá no próprio Google, procura os conceitos, ele não existe uma definição nesse vocabulário, porque é uma força que nasce com a própria alma, é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então, todas as operações da nossa existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. E aí a gente pode pensar, mas como assim? Bom, vamos lá para o nosso cotidiano. Eu acordo de manhã, e quando eu acordo de manhã, eu tenho uma certeza, normalmente, né, eu acho que todos nós aqui que somos bastante privilegiados, eu tenho uma certeza de que vou me levantar e vou tomar café, e a grande maioria também de nós vamos nos levantar, tomar café e vamos seguir para o nosso trabalho, para o nosso estudo, então isso não deixa de ser fé, a gente meio que sabe o que é que vai acontecer, então a gente tem certeza de que algo vai acontecer, então isso não deixa de ser fé. Né? Então, o próprio Emmanuel, ele fala isso, né, que em todas as operações, e é uma força que nasce com a própria alma, né? Então, quando a gente é formado, isso já vem, digamos assim, que Deus já bota um chipzinho lá da fé no nosso espírito. Ah, mas como? Como é que isso acontece? Basta a gente ver que os povos de antigamente, mesmo não tendo o conhecimento que nós temos hoje, eles tinham fé em alguma coisa, né? Eles tinham fé em deuses, eles acreditavam em alguma coisa, então é uma coisa inata, né? Uma coisa que vem com a gente, que vem com a formação da gente, né? Então, é assim que a gente vê que é uma coisa que é inerente à própria alma, né? O nosso próprio espírito. E existe a fé cega, né, que é aquela que não examinando nada, aceita tudo sem o controle, falso, tanto falso como verdadeiro, e ela pode nos levar ao fanatismo. Então, é aquela fé que eu não questiono, foi alguém que me disse, eu acredito cegamente que é daquele jeito. Muitas vezes eu nem compreendo como é que acontece ou por que eu acredito naquilo, mas eu acredito, e isso nos leva ao fanatismo. E existe a fé raciocinada, que é essa fé que o Espiritismo prega, né, digamos assim, que difunde, é essa fé raciocinada, que é a que se apoia sobre os fatos e a lógica. A gente crê porque a gente compreendeu, porque a gente entendeu, porque a gente questionou, né. Fé inabalável, como diz o nosso Kardec, essa frase, ela é emblemática, normalmente nos centros espíritas tem ela em alguma parede, num cartaz, e todo o espírito que conhece essa frase, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, em todas. Então, é aquela fé que você crê porque sabe porque crê, porque você compreendeu, porque você entendeu, você acredita num Deus mais justo, você acredita e você sabe o porquê que você está passando, porque que nós, pronto, um grande exemplo, porque que nós estamos passando por tudo isso, né? E no Consolador, na questão 355, Emmanuel nos fala, né, que é admitir as afirmativas mais estranhas,
sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo. Então, como é que eu vou admitir? Nossa, hoje essa frase mais atual impossível, né? Como é que eu vou admitir? Como é que eu vou propagar por aí verdades que eu nem busquei saber se realmente são verdades, né? As famosas fake news. Como é que eu vou sair por aí divulgando? Como é que eu vou sair por aí dizendo, propagando e admitindo afirmativas muitas vezes estranhas, né? E nossa, olha, nesse período aparece cada absurdo que você fica assim, meu Deus, eu não acredito que alguém esteja acreditando nisso, né? Que um exame mais minucioso, digamos assim, como é que eu vou falar? Não é raciocínio, mas se você questionar um pouco mais, você vai ver que aquilo não tem fundamento, né? Então, é para a gente caminhar para um desfiladeiro mesmo de absurdo se a gente não questionar, se a gente não se perguntar, e principalmente se a gente não souber a fonte. Então, hoje em dia, mais atual e impossível essa frase do Consolador, né? E a fé, ela pode ser, passei sem querer. Ela é de ordem divina, né? Como eu falei, ela é um sentimento inato, é o germe em estado latente. Por que em estado latente? Eu gosto muito de falar nisso, porque ela tem que ser, ela é inata, mas é um germe em estado latente. Ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser adubada, ela tem que ser regada, né? E a fé humana é o desenvolvimento do germe pela vontade, né? Então, a fé divina, ela nasce com a gente, e a fé humana, ela é o desenvolvimento desse germe, pela nossa vontade. Eu gosto sempre, quando eu falo a respeito disso, de comparar com a natureza, né? A gente sabe que uma planta, ela tem um germe latente ali de vida. Então, nós, nesse período, aproveitando, viu, André, até que você falou das chuvas, a gente passa um período de estiagem muito grande, e aí a gente vê aquelas plantas secas, né, quando a gente vai andando, né, até muitas vezes na estrada, são plantas secas, você diz ali que não tem vida de nada, mas caiu uma chuvinha, elas já começam a florescer, então ali é vida latente, tá ali, tá só esperando para aparecer. E a fé divina, ela é assim conosco, ela é inata, ela vem latente, e nós quem precisamos desenvolvê-la, adubá-la, regá-la, para que ela possa florescer, para que ela possa se mostrar, né? Então, por isso que é interessante a gente sempre buscar, né, sempre buscar o desenvolvimento desse germe, desse estado latente da nossa fé pela nossa vontade, né. Unindo sua força no Evangelho segundo o Espiritismo, gosto muito de falar sobre a fé. Quem me conhece, né, sabe o quanto eu gosto de estudar o passe, o magnetismo, e tem tudo a ver, né. Então, unindo a sua força humana à vontade divina, poderá realizar prodígios, ditos milagres. Então, os milagres, eles são produzidos pela fé. Isso não sou eu que estou dizendo, é José lá nessa partezinha que fala, né, que a fé é a mãe da esperança e da caridade, né, então, e aí a gente vê que isso foi o tempo todo nos evangelhos, quando a gente lê os milagres que Jesus, os ditos milagres que Jesus operou, né, a cura da sogra de Pedro, a mulher que tinha uma hemorragia, que é linda a história, né, ela não chega a tocar em Jesus, ela toca na veste, na pontinha da veste de Jesus, e Jesus sentiu o tamanho da fé dela, que isso daí tudo é magnetismo, né? Foi ela que o tamanho da fé dela era tão grande, e Jesus sentiu, né? Tanto que ele se vira e diz assim: quem me tocou? Né? Eu senti sair de mim, ou seja, ele sentiu a energia sair dele, né? Aquele magnetismo forte. O retorno de Lázaro, o cego próximo
a Jericó que ele curou. E a gente vê essa questão que ele sempre, normalmente, o que era que Jesus dizia? Normalmente, quando ele curava, ele dizia duas palavras, né? Normalmente, ele dizia, foi tua fé que curou, e vá e não voltes a pecar, né? Porque a gente sabe que essas coisas, essas limitações que vêm conosco, normalmente são devidos a quando a gente não é burla, mas quando a gente se desvia das leis divinas, né? Então, ela vem dessa forma. Então, quando Jesus diz assim, vai, não voltes a pecar, porque não cometa o mesmo erro para que não aconteça a mesma coisa, né? Então, lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala que se nós soubéssemos o tamanho do poder que nós temos, nós operaríamos milagre, e o próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, né? Disse não, quando eles chamaram Jesus para fazer uma cura, que eles não tinham conseguido, ele disse, não conseguisseis porque não tinham fé, né? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, transportaria, diria esta montanha, transporta daqui para ali, e ela se transportaria, né? Então, o que nos falta é a gente adubar realmente essa fé. E José, nesse trecho, ele fala que a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. A fé, ela é a base da nossa regeneração. Ela tem que ser a base dessa regeneração, desse mundo de transição que nós estamos passando para um mundo de regeneração. Então, ela é, por que ela é a base? Porque ela é que vai inspirar todos os bons sentimentos, todos aqueles sentimentos que vão nos conduzir ao homem de bem, né? E Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Tem uma coisa que normalmente a gente lê, né, que fé é quando você bota o pé na frente, mesmo sem saber onde é que vai pisar, você dá o passo, mas você tem tanta fé que você sabe que vai encontrar um chão firme ali e continua, né, a caminhada. Então, fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Então, muitas vezes a gente não precisa ver para ter fé, a gente não precisa ser Tomé, né, então a gente não precisa, para poder acreditar, a gente não precisa ver. Então, ele é a prova das coisas que a gente não se vê. E aí a gente vai começar um pouquinho agora sobre esperança, né? Fé dava uma palestra inteira só sobre fé. E eu gosto muito de falar sobre fé, né? Então, a esperança, se a fé, ela nos abre o horizonte, a esperança, ela vai nos dar a força para que a gente possa percorrer o caminho, enchendo a nossa vida de propósito. Eu gosto muito dessa parte quando ele fala de propósito, né? Todos nós, a gente precisa ter propósitos de vida, para que a gente possa ter um sentido para viver, né? Digamos assim, ter um sentido para viver. Então, a gente precisa ter propósitos na nossa vida, seja profissional, seja pessoal, seja espiritual, né? Então, quando eu falo disso, desse negócio de propósito, a gente sempre normalmente bota metas em nossas vidas, né? E próximo ano, isso normalmente acontece na virada do ano, né? A gente bota propósito, próximo ano eu quero ter isso, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter meu carro, eu quero mudar de emprego. E eu sempre digo, sempre que você botar algo material, não é errado, né? Você buscar algo melhor, um conforto melhor, desde que você faça dentro das leis divinas, né, com honestidade, não é errado, mas sempre que você botar um propósito material, bote um também espiritual. Eu vou ser voluntária em algum canto, eu vou ser um pouco mais paciente, não precisa ser grandes coisas, né, mas que é uma grande coisa, vamos começar dentro de casa, vou ser um pouco mais paciente com os meus familiares, eu vou ajudar mais a minha família, eu vou escutar mais aquele amigo que sempre me procura para conversar e eu não tenho paciência, né, então é assim que a gente vai se modificando, então a gente sempre ter um propósito, é importantíssimo,
né? E irmão José, no livro Lições de Vida, ele fala que a esperança é uma luz constantemente acesa no caminho. Então, a fé, ela vai abrir aquele horizonte, você vai enxergar muito mais e você vai enxergar o caminho que tem a seguir. E para seguir esse caminho é necessário a fé, né? Porque, como o irmão José diz, é ela que sempre será aquela luzinha que vai nos guiar, né? Que vai nos levar por esse caminho, né? E é bem interessante que a gente mantenha sempre essa questão da esperança. E Emmanuel, também no Consolador, ele fala que a esperança é a filha direta da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constitui dos bálsamos da crença. E a fé é a divina claridade da certeza. Então, uma está para a outra, são diretas, né? É como eu disse, sempre que agora que a gente for prestar atenção nas nossas leituras, normalmente essas palavras elas vêm acompanhadas, fé, esperança e caridade, porque uma está diretamente relacionada com a outra. A esperança é a filha direta da fé. E esperançar é bem diferente de esperar, né? Tem até aquela frase de uma música, né? Quem espera sempre alcança, mas não é sentar e esperar, né? Não é você, não, eu quero que algo aconteça, vou ficar aqui esperando acontecer. Não, esperançar é diferente. Esperançar é atributo das almas que lutam e esperam sempre pelo melhor, né? Eu gosto sempre de dizer que o evangelho, ele é dinâmico, o evangelho de Jesus, ele nunca diz para a gente ficar parado. Ele, pelo contrário, ele sempre nos convida a se movimentar, a fazer algo. Batei a porta e ela se vos abrirá, né? Então, nós temos que bater a porta para ela se abrir. Vinde a mim, todos vós que estáis fadigados. Então, Jesus convida a gente a ir até ele. Ele não diz assim, não, eu vou até aí, pode ficar sentado esperando que eu vou até aí. Não, vinde a mim. Então, é um evangelho sempre dinâmico, que nos pede o tempo todo para estar nos movimentando. Então, a esperança, ela é um atributo das almas que lutam. Então, eu vou atrás, eu vou correr atrás, eu vou fazer porque eu tenho esperança de que vai acontecer. Irmão José, em Lições de Vida, ele fala que a espera ociosa é uma promessa que se adia indefinidamente. Eu estou aqui sentada esperando que as coisas venham até mim. Quando é que vai vir? Vai ser adiada indefinidamente, porque não vai chegar até a mim, não vai, como a gente fala, não vai cair do céu. Né? E a esperança que não cruza os braços, a esperança é que não cruza os braços na expectativa estéril, pelo contrário. Né? Então, ela vai buscar, ela não fica de braços cruzados esperando que algo aconteça. E a gente tem o nosso maior hino de esperança, que é o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que choram, que serão consolados, né? Bem-aventurados os aflitos, que conhecerão o consolo. Então, o Sermão do Monte, ele é o nosso maior hino de esperança para toda dor. Jesus, ele nos traz uma esperança melhor, né? E na Revista Espírita, aquela que eu falei, né, que tem uma mensagem de fé, outra mensagem de esperança e outra mensagem de caridade, na Revista Espírita de 1862, com relação à esperança, ela fala assim: tomo todas as formas para me aproximar de vós. Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente está assim meio perdido, sem saber que decisão tomar, e normalmente algo que alguém diz, ou algo que a gente vê, e às vezes a gente não está ligado naquilo, é uma forma de nos trazer esperança de que a gente deseja continuar, né? Quem nunca estava assim meio angustiado e abriu, sei lá, o WhatsApp tem uma mensagem lá de esperança, né? Então, é como fala aqui nessa mensagem, né? Tomo todas as formas para me aproximar de vós, não me repelais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada, e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto a vós.
Então, tá vendo? É uma guerra que é a esperança, que que o desespero sempre fica batendo com a esperança, né? Nem sempre eu sou a mais forte. E quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta, às vezes, ao suicídio. Uni-vos a mim, a esperança, né? Para afastar a sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Então, como eu tinha lido no começo, essa questão de propósito, né? A esperança, ela nos traz quando a gente tem um propósito, ela nos traz a esperança. Então, a importância da gente ter um propósito, diante principalmente de tudo que nós estamos vivendo atualmente, né? E Emmanuel sugere com sabedoria para que levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Evangelho dinâmico, levantemo-nos e prossigamos, né? Como tudo que Jesus vinha nos falar, né? Que a gente se levante, que a gente siga essa caminhada, de que Jesus, ele sempre nos deu essa luz de esperança. E aí, falar um pouquinho de caridade, né? Já estou indo assim para a parte final, para depois a gente entrar nas questões de pergunta, resposta, quem quiser fazer uma colocação, né? Então, a caridade, ela vai concretizar a força da fé na forma de obras, né? Tradução em virtude, tudo o que a fé e a esperança alimentaram. Estão vendo como uma necessita da outra. Então, a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade, porque ela é através da caridade que a gente vai concretizar aquela fé, aquela esperança que nós temos, que nós alimentamos, que nós, digamos assim, conseguimos, né? Como fala aqui, é a tradução em virtude, tudo que a fé e a esperança alimentaram. Na Revista Espírita de 1862, fala que a fé sem obras é um simulacro da fé. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 17, fala: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Poderão até dizer, tu tens a fé, mas eu tenho as obras. Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu dou-te a prova da minha fé através das minhas boas obras. Então, não adianta, né? A fé sem obras é uma fé morta. Né? Como falou aqui, é o simulacro da fé, como o Tiago falou. Ela é morta em si mesma. Não adianta eu dizer que eu tenho apenas fé, não adianta eu passar uma vida toda de adoração se eu não consigo me melhorar, se eu não consigo. E quando a gente fala de obras, é a questão da caridade, mas não necessariamente, eu vou falar aqui um pouquinho da caridade material. A gente pode fazer a caridade moral, como eu falei, da gente se melhorar, da gente ajudar mais os nossos familiares, de ser um pouco mais paciente com aqueles amigos que vêm sempre nos trazer, digamos assim, os problemas dele, né? E às vezes a gente está sem paciência para escutar. Então, é através das obras que a gente vai mostrar a fé, porque de nada adianta eu só falar que tenho fé se eu não mostrar através das minhas obras, né? E aí, um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo que fala fora da caridade não há salvação. A caridade material, ela é necessária, né? Consiste em a gente auxiliar aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza, dar alimento a quem tem fome, agasalho ao que passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais daqueles que sofrem. Elas são necessárias para que aconteçam, mas a mais difícil e a mais importante é a caridade moral, né, porque muitas vezes a gente, digamos assim, a gente se priva de fazer algo com a desculpa de que, mas eu não tenho dinheiro para dar nada a ninguém, né? Então, a caridade moral
todos podem praticá-la, porque ela nada custa, tanto rico como desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações, pelo pensamento, orando por outra pessoa, pela palavra, aconselhando, consolando, pela ação, fazendo aos outros, principalmente, aquilo que gostaria que os outros nos fizessem, como Jesus nos ensinou, a regra áurea, né? A gente só fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. E existem atitudes simples que a gente pode começar, né, através de um pensamento. Nossa, a gente está passando por algum problema, teve raiva de alguém, é lógico que naquele primeiro momento vem um pensamento ruim. Eu ainda não sou santa, né, estou no caminho, mas estou bem longe, muito longe, né, de chegar a um espírito perfeito. Eu sei que ainda tenho muitas encarnações aí para frente, então sinto raiva, né, mas o que a gente não pode é alimentar a raiva, alimentar o ódio pelaquela pessoa. E aí o que é que a gente faz? A gente modificar o pensamento, a gente não emitir energias negativas, é a gente orar pelaquela pessoa e orar por nós mesmos. Então isso é caridade. Paciência também é caridade, né? Das mais difíceis de praticar, mas também é caridade. E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Bem simples, né? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nessa indulgência às imperfeições alheias, eu sempre gosto de ressaltar que nós somos imperfeitos também, então nós necessitamos da indulgência dos outros, né? Então a gente sempre tem que ter isso em nossa mente, porque muitas vezes a gente nos falta paciência mesmo, né? E a gente ser bom, benevolente para com todos, indistintamente. E o mais fácil de todos é o perdão das ofensas, né? É o mais fácil, é a gente perdoar, a gente realmente recolher o nosso orgulho e engolir, né? Tem gente que adora falar que não leva desaforo para casa, né? Mas não é bem assim, a gente deve sim perdoar as ofensas. Não é fácil, né? Principalmente na sociedade em que a gente vê, em que, digamos assim, o que se estimula é justamente você não levar desaforo para casa, né? E a gente realmente se recolher, engolir e perdoar. Não é fácil, né? E Joana de Ângeles, ela nos fala, assevera que a caridade legítima, ela requer como requisito imprescindível a fé. A caridade de Joana é, sobretudo, cristã. A filantropia, apesar da valiosa ajuda que realiza, independe da fé e não se caracteriza pelo sentimento cristão. Ela é irreligiosa e pode brotar em qualquer indivíduo, né? Então, ela tem que vir acompanhada da fé, porque a caridade bem vivida, como eu disse, a caridade, se a gente trocar pelo amor ao próximo, né? Aquele amor ágape mesmo, ele tem que vir acompanhado de fé, né? E aí, para a gente já encerrando, eu acho até que vou terminar um pouquinho antes, né? Para a gente concluir, né? A fé, ela vai descortinar o horizonte, né? Como eu falei, ela vai abrir o nosso horizonte, vai nos mostrar aquilo que nos aguarda. A esperança é o alimento, é aquela luz que é a força para a caminhada. Então, é o nosso sustento, digamos assim, a nossa bengala, o nosso amuleto ali, a nossa muleta, né, que é o que vai nos sustentando nessa caminhada. É a esperança, é o alimento, né, como eu li, ela é a luz que vai nos guiar, né, que está sempre acesa no caminho, porque se a gente perde a esperança, a gente apaga essa luz e aí, para quê? Né? E aí a gente começa, para quê que eu vou continuar a caminhada? Né? Se eu não tenho esperança de nada. Então é isso que a gente deve manter vivo dentro de nós. Né? E a caridade é o legado, é as obras que deixamos nessa caminhada.
é o que embeleza, é o que ilumina o caminho. Então, é um triângulo de forças que é a base de todo cristão. A fé, a esperança e a caridade. A fé, ela nos abre o horizonte, a esperança nos guia pelo caminho e a caridade é aquilo que nós vamos construindo ao longo desse caminho. É uma trindade que a gente, que é a base para a nossa regeneração, né? E é uma trindade que a gente não pode esquecer. E para encerrar, não poderia deixar de ser, né, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta, um poema, digamos assim, né, um poema lindo, um poema muito bonito, e que eu botei até o amor destacado, porque, como eu disse, a gente pode substituir a palavra caridade por amor em sua mais sublime, digamos assim, em sua mais sublime pureza, né, o amor ao próximo, o amor ágape, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbe, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior destes é o amor. Né? Então, essa belíssima carta de Paulo, como eu disse, que a gente pode substituir o amor por caridade, ele vem falar da esperança, vem falar da fé e vem falar do amor. E ele ainda encerra dizendo que dessas três, da fé, da esperança, o mais sublime é o amor. Porque é o amor ao próximo, aquele que Jesus veio aqui nos ensinar, que vai nos conduzir à nossa felicidade plena, que vai nos conduzir ao nosso melhoramento moral, que vai conduzir a este mundo para um mundo de regeneração, para um mundo depois, lógico, mundos felizes, mas isso nem sei há quantos milhões de anos ainda para frente, né? Que nós ainda estamos no processo de sair do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas é esse amor, né? O amor ao próximo, esse amor que a gente deve cultivar dentro de nós, né? Mas como eu vinha falando nessa palestra, é uma trindade. Um não pode vir separado do outro. Então, esse amor verdadeiro, do amor ao próximo, essa caridade verdadeira, eu só vou conseguir se eu cultivar a fé e se eu nunca perder a esperança. Então, acho que as considerações que eu tinha para fazer eram essa e vou deixar aberto aí para quem quiser fazer algum comentário, perguntar, se eu souber, eu respondo. Não somos todos estudantes do Espiritismo, né? Ei, nossa irmã, muito obrigado. Uma palestra que a gente vê que é fruto de estudo, de planejamento, preparação, né? Então vamos conversar, vamos continuar conversando. Tem uma pergunta aqui no chat, vocês fiquem à vontade para também, se quiserem falar, né? Quem quiser escrever no chat. Nosso irmão Arikson, né? Trabalhador, palestrante lá, nosso irmão franciscano. Existem outros, eu quero só registrar, certo? Aqui algumas pessoas de centros espíritas, né? Irmãos nossos, né? E também nosso franciscano, né? Adriana Cunha, Arikson, Érica, não é? Canindé, também tem o pessoal, né? Da UNEC, Na UNEC tem. na UNEC prestigiando, que é da UNEC também, não é? Então tem aqui Flávia, com certeza nossa irmã Flávia está lá com o nosso irmão Armando, que eles sempre assistem juntos, não é?
E é isso, muita gente prestigiando, nós estamos com 25 pessoas na sala, não é? Isso é uma boa notícia. Parece que Sônia Damasceno, Flávia Queiroz, Flávia querem fazer uma pergunta. E Sônia, é isso? Flávia, Armando. Podem fazer ao vivo, minha gente. Não precisa ser no chat, não. Liga aí o microfone e pergunta que a gente conversa. Eu tenho algumas e o Arikson colocou aqui, né? Tânia colocou, belíssima carta de Paulo, parabéns pela profunda explanação do tema. Saudade de você, minha amiga. Tânia está colocando. Seu Tânia da UNEC, né? Muito bem. Da UNEC, saudade também, Tânia. Vamos lá, Arikson. Você perguntou por que é tão difícil, mesmo para os espíritas mais compenetrados, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu gosto muito de dizer assim, sabe, Arikson? Muita gente, eu tenho todo esse cuidado, né? Até quando a gente digamos assim, aquelas pessoas que estão chegando ao espiritismo, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não achar que só porque até nós mesmos somos espíritas estamos mais adiantados do que outros, certo? Cada um está num caminho, está num estágio que a gente tem que respeitar. Que bom que muitos, até mesmo desses espíritas que ainda não conseguem dizer eis-me aqui, Senhor, ou seja, se entregar completamente ao trabalho, né, no bem, ao trabalho na evolução espiritual, mas que está em busca pelo menos de conhecimento, né? Basta a gente lembrar que provavelmente nós estamos aqui de novo, provavelmente espíritas de novo, porque a gente não conseguiu concluir as nossas, digamos assim, as nossas demandas na encarnação passada. Né? Então, é muito complicado, eu sempre gosto de dizer assim, porque já chegaram para mim dizendo assim, mas nossa, fulaninho ou fulaninha é espírita e fez isso. Aí eu digo, olha, para fulaninho ou fulaninha chegar a fazer isso, a gente não sabe o quanto, porque a gente sabe que o verdadeiro cristão é aquele que tenta domar as suas más tendências, a gente não sabe o quanto ele lutou para tentar domar aquilo e não conseguiu. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Né? Mas que cada um, a gente possa buscar essa questão, né, da gente se entregar realmente para o trabalho, para a nossa evolução espiritual, mas que a gente não busque, dificilmente nós sairemos dessa encarnação já espíritos perfeitos, e a gente respeitar, né, principalmente o nosso próximo, porque normalmente a gente quer que aquela pessoa pense igual a gente, ou que faça aquilo que a gente acha que é certo, né? Então, é a gente tentar respeitar nesse sentido, e não é porque nós somos espíritos, que somos espíritos perfeitos, ou que somos santos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas que a gente também não pode, como eu falei, sentar e esperar, né? A gente tem que esperançar, a gente tem que buscar realmente. Kelly, eu até esqueci de desligar meu microfone. Kelly, deixa eu te fazer umas provocações para a gente continuar conversando. Bora, né? bora sim. E aí o pessoal também fica muito à vontade. Eu anotei 3 coisas interessantes que na tua palestra você suscitou em mim, eu disse, não, eu vou registrar aqui, não é? Eu queria que você aprofundasse qual a diferença entre resignação e passividade. Foi uma questão que você colocou muito bem, não é? Então, eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa questão. Essa é uma. Deixa eu colocar as 3, que aí vocês ok. Que fala, mas essa eu achei uma coisa importante de você aprofundar, que você tocou, e é muito importante isso. Relacionado a essa questão, eu estou colocando questões para, né, motivar, estimular o debate, com certeza. Com as pessoas que estão assistindo e vão assistir na internet, né? Então, veja, uma coisa que é muito comum é a dúvida seguinte: o pessoal diz que o espírita gosta de sofrimento. É verdade? O espírita gosta de sofrer? Essa é uma questão. E aí sua palestra respondeu muito bem. E uma questão nesse tripé que você colocou de forma, né, brilhante, é qual a sua avaliação da ação da caridade material realizada
pelo movimento espírita, e falando da caridade material. Mas é uma outra questão que não está ligada muito diretamente às duas primeiras, mas eram questões que você levantou de forma interessante. Vamos lá continuar a conversa. Ainda tem, parece que o pessoal está parabenizando você pela palestra. Pronto, vamos conversando. Então, vamos lá. Bino está levantando a mão. Quer falar logo, Bino? Tá, apareceu aqui já umas 3 vezes, levantando a mão. Kelly, boa noite. Depois que você responder a do irmão André, viu? Tá ok, tá bom. Então, vamos lá. Flávia também, vamos fazendo aí uma listinha, né? Bino, Flávia, respondendo, André, a primeira sua, nessa questão de resignação e passividade. Eu entendo só um muito... minuto, Kelly, só um minuto. Flávia. Só para aproveitar que a minha pergunta também é também nesse sentido, e você já aproveitando o gancho, justamente eu ia pedir para você reforçar essa questão que você fez até umas citações, né? Aí eu ia pedir justamente com relação a isso, a essa questão da passividade, daquela atitude que muitas vezes nós temos de achar que nós temos que receber aquilo ali sem praticar algo para conquistar aquilo, aquela questão da conquista, né? Relacionada a isso. Tá bom? Tá ok, Flávia, então vamos lá. Essa questão, eu vejo muito assim, a questão da resignação. Resignação é você passar pelos problemas sem murmurar, né? Já pegando o gancho dessa questão de que o espírita gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Com certeza, ninguém gosta de sofrer, seja espírita, católica, budista, não existe esse ser que goste de sofrer. Qual a nossa que eu vejo muito, que muitas pessoas de fora vêm dizer, né, quando eu digo que sou espírita, é que, digamos, nós entendemos o porquê do sofrimento e a gente consegue passar melhor pelo sofrimento. A gente consegue ser um pouco mais resignado nesse sentido, porque nós entendemos o porquê que nós estamos passando. E a questão dessa passividade, eu não vejo, embora isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, né, essa questão da passividade, de você simplesmente passar. Não querer, como o Flávia falou, eu estou passando por um problema, e aí eu vou esperar o problema passar. Mas como? Se quem tem que resolver o problema sou eu. Então, essa questão da passividade, eu vejo muito nesse sentido, né, de que ou eu vou passar a mão na cabeça daquela pessoa que fez algo de errado, que não é, né, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala a respeito disso, de que não é passar a mão na cabeça, mas também não é o indicado, né, a gente sair por aí propagando os erros dos outros, só se isso for trazer prejuízo à população, né, mas se é um erro que comete só a ele, a gente não tem o direito de sair por aí propagando. O que é que eu posso fazer? Chega lá e conversar, a gente tenta, né, eu estou passando por um problema, mas não vou me sair do problema porque é algo que eu preciso passar, né? É algo que, sei lá, deve ter vindo de outras vidas, então eu vou ficar aqui sentada esperando passar. Não. Se veio o problema, é para a gente resolver. E essa questão da resignação, eu vejo muito nesse sentido. Não é que eu não vou resolver, porque as pessoas às vezes podem confundir essa questão da resignação com a passividade mesmo. Não vou resolver, eu vou esperar aqui. Não, eu vou resolver, eu vou atrás. Eu tenho esperança de que algo melhor irá acontecer, então eu não vou ficar aqui sentado esperando cair do céu. Né, a própria fé que Jesus ele vem nos ensinar quando a gente estuda o Evangelho é essa fé atuante, né? Essa fé que, como eu disse, é dinâmica, nos leva, a gente tem que se levantar. Eu gosto muito de fazer essa comparação. Lá vou eu falar de comida, né? Eu quero emagrecer. Aí o que é que acontece? Eu começo uma dieta, mas aí lá no meio da noite eu me levanto sozinha, vou na geladeira como uma barra de chocolate sozinha, escondida. Escondida de quem? A dieta é para quem?
Quem é que quer ter uma vida mais saudável? Né? Eu quero passar no concurso público, mas não estudo o suficiente. Não, mas Deus vai me ajudar a passar no concurso público. Batei a porta e ela se vos abrirá. Né? Então, eu não tenho como esperar. A gente tem que entender isso, que fé não é o esperar que Deus vai me dar tudo o que eu quero. É que sim, se eu fizer a minha parte, ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, é nesse sentido. Esperança é nesse sentido da gente ter essa fé, da gente se movimentar, da gente fazer um negócio. Se eu vou montar o meu negócio e eu mesmo que vou montar o meu negócio não tenho fé que vai dar certo, quem vai ter? Né? Então, é essa fé dinâmica. Eu vou ter a fé de que vai dar certo, então eu vou atrás, eu vou correr atrás, e aí tudo começa a acontecer. Eu tenho esperança de que vai acontecer, eu tenho fé de que vai dar certo, e eu tenho esperança de que tudo vai acontecer para que dê certo. Então, é nesse sentido. Não é eu sentar, eu quero ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena é que eu vou fazer isso. Eu quero tirar na loteria. Eu quero tirar Natal Cap, né, que agora é daqui. Né? Então, assim, é muito complicado eu ficar só esperando que Deus e os benfeitores espirituais, que muitas vezes a gente também cai nessa, façam tudo e a gente não faça a nossa parte. Né? Então, nós temos a nossa parte a fazer. E aí, se eu quero passar no concurso público, eu tenho fé de que vou passar, eu sou determinada, tenho esperança, eu vou estudar, o céu vai me ajudar, os benfeitores espirituais vão me ajudar, Deus vai me ajudar para que dê certo, se for do meu merecimento também, né? Mas é a gente lutar, é a gente buscar, não é que a gente goste, não é que a gente não vá ter aflições, né? Quem é que tem uma vida plena? Nossa, hoje em dia, vamos lá, trazendo para a nossa realidade, hoje em dia, a vida do Instagram é uma vida perfeita, são relacionamentos perfeitos, é uma família perfeita, mas quem tem? Porque a gente só posta o que é bom, a gente só posta o que deu certo, a gente não posta o que não dá certo, o que não dá errado. E aí isso cria angústias em pessoas que não têm esse discernimento. E aí isso cria angústias em pessoas que querem ter a vida de fulaninho, porque a vida de fulaninho é perfeita. E começa a criar essa ilusão. Né? Então, termino não fazendo nada, porque eu começo a viver mais a vida dos outros nas redes sociais, porque a vida dos outros é que é perfeita e a minha não é nada. Né? Uma vez eu até li uma postagem de uma psicóloga bem interessante, que ela diz assim, não se culpe se você não se acordou às 5 da manhã para meditar, e em seguida foi para a academia, e quando chegou foi para o Pilates, e quando depois do Pilates foi para suas massagens, porque normalmente é essa a vida que as blogueiras hoje em dia pintam, né, a vida perfeita, né, mas não mostra o que tem por trás disso. Então, a gente tem que ter muito cuidado dessa questão do que a gente vê até nas redes sociais, para a gente não criar essas angústias, essas ânsias de uma vida perfeita que ninguém tem, né? E a gente buscar viver a realidade, viver a nossa realidade, não a gente buscar aflições, né? Porque para mim isso, você está buscando aflições, você está buscando algo que muitas vezes não vai acontecer. Então, é a gente buscar realmente viver a nossa vida, porque cada um de nós temos os nossos problemas, temos na nossa cota de problemas para resolver, né? E aí é necessário que a gente não busque aflições, mas que a gente busque resolver as nossas aflições, para a gente, com fé, com esperança, a gente poder, depois de nos ajudar, né? Que eu só consigo ajudar bem os outros depois que eu estou bem, para poder a gente praticar a caridade, né, a verdadeira caridade, o amor ao próximo. É começando a nos amar, a nos conhecer. Mais alguma coisa? Vamos lá. Querem mais? Bino ia falar. André quer fazer alguma colocação? Lhe respondi? Esqueci de alguma coisa? Respondeu, tá ótimo. Eu quero só fazer um remate depois, mas minha participação a provocação já deu resultado. Bino vai falar. E Flávia já falou. Muito bem. Foi ótimo. Pois bem, boa noite a todos.
Kelly, é muito bom essa parte do debate após a exposição, porque esclarece muita coisa, né? Então, muita coisa ela já contempla. Mas vamos lá. A questão assim, da própria religião, as religiões, é uma questão muito delicada, né? Porque a religião tem um peso muito grande em nós, no nosso ombro. Nós somos frutos da criação, né, dos nossos pais, ou de quem criou, da cobrança da religião, a questão de pecado, de sofrimento. Isso é forte demais e carrega a gente pro resto da vida, né? Então, a questão do sofrimento, né, que Paulo, o apóstolo, é muito chegado a divulgar essa questão de sofrimento, mas os sofrimentos que a gente enfrenta nessa existência, eu creio que 80%, 95% é fruto de nossas escolhas aqui. E a gente tem a mania de terceirizar, culpar o pai, culpar o amigo, culpar não sei quem, não sei o quê, mas nós é que escolhemos. E a questão de ação e reação, né? Isso é inexorável, né? Então, a questão também de Jesus. Algumas coisas dá para a gente pensar se realmente Jesus disse. Por exemplo, a questão que você até citou, a questão da figueira. Né? Por que Jesus iria ficar chateado com aquela figueira? Ele procurou comer figo. Será que ele não sabia, já que ele andava muito naquela região, será que ele não sabia que naquele período não era período de figo? Entendeu? Então, por que ele, que é o exemplo maior que nós temos, iria sacrificar aquela figueira porque ele não saciou a fome dele, né? E outra coisa, a questão da montanha. Qual o objetivo de você mover a montanha, né? Se Maomé estivesse com ele, ou se esteve, não teve a coragem de perguntar, mas, mestre, já que você disse que é possível mover a montanha, mova. Essas coisas assim. E outra coisa é que, por exemplo, a questão da fé, que você foi muito bem aí na exposição. Se o corpo de Jesus fosse descoberto e a ciência, como já está avançando, provasse que aquele corpo ali era de Jesus, como ficaria a nossa fé, onde muitos acreditam que ele foi para o céu com o corpo e tudo? E também muitos acreditam, até muitos espíritos acreditam, que Jesus nasceu do Espírito Santo, e não de uma relação sexual. Muitos espíritos ainda acreditam nisso. Aí, a gente tem que ir lá conhecer a realidade lá, porque Jesus nunca foi cristão, né? Não é assim? Jesus nasceu, Jesus viveu e Jesus morreu como judeu. E não teve aquela historinha de que ele morreu para nos salvar, salvar nossos pecados, e até hoje a gente peca, né? E outra coisa interessante, que você falou aí, é a questão da filantropia, né, e caridade, porque também existe uma crença, uma cultura que toda casa espírita tem que ter distribuição de sopa. De jeito nenhum, né? É para orientar, para estudar, para fazer o que vocês disseram aí, de nos tornarmos melhores dentro de casa. Porque muita gente diz assim, lá em casa eu sou respeitado. Quem o conhece diz assim, olha, você deveria dizer o seguinte, lá em casa eu sou temido. Não é assim? Você tem uma persona lá fora que é o bambambam, o bom cristão, e lá dentro, quando você chega, todo mundo teme a sua presença, a sua esposa, ou o seu marido, os filhos, né? Então, é isso aí, agradecer a você, né, por essa exposição
E pronto. Obrigado aí, vocês aí, pela oportunidade. Muito boas suas colocações, Bino. É muito, muito interessante mesmo quando a gente começa a entender a fé raciocinada, né? Da gente não acreditar só por acreditar. Essa questão da parábola da figueira que secou, se eu não me engano, eu já li algo a respeito disso, que Jesus já sabia que aquela figueira já estava morta praticamente, que não tinha vida mesmo ali. E ele meio que quis dar uma lição para os apóstolos, para as pessoas que estavam com ele, né, nesse sentido dessa questão da fé, né, de que quando você diz alguma coisa, ela pode acontecer. É a questão de mover montanhas. Hoje, com o Espiritismo, a gente sabe que as montanhas que a gente consegue transportar com as fés são aqueles empecilhos, digamos assim, de que são os nossos defeitos, o nosso cotidiano, que nos impede de progredir espiritualmente, né? Então, a fé é nesse sentido, a gente transportar essas montanhas que atrapalham o nosso caminho, da gente mover essas montanhas, né? Então, a questão que você levantou aí de Jesus, de realmente muita gente ainda acreditar que veio do Espírito Santo e Maria. Eu tenho uma palestra de Maria, né, que eu falo a respeito disso também, né, se existem as leis divinas, para que derrogá-las? Não tem necessidade, né, e que ele veio da forma natural. É como você disse, a gente tem que compreender na época em que Jesus vivia, né, que muitas coisas ele falava, até do próprio cotidiano ali, era dali que ele tirava as parábolas, né, a parábola dos talentos, a palavra do semeador, né, então tudo era, digamos assim, era do cotidiano dali para que se pudesse fazer entendido, e muitos não entendiam. Então, a gente tem que entender isso também, dessa questão da gente estudar, da gente se questionar, da gente não acreditar só por acreditar, como vim falando, é a gente entender. Quando a gente entende, a gente começa a construir aquela fé inabalável, que enfrenta a razão em qualquer época da sociedade, né? Então, é essa questão mesmo da gente procurar compreender, né? Então, é bem interessante mesmo a gente buscar, né? A gente questionar. O meu marido, ele não é espírita, mas ele é muito questionador, né? Eu digo muito a ele que ele é espírita sem ele saber, né? Porque muita coisa que ele fala, eu olho assim, ele começa a falar essa questão da responsabilidade, que muitas vezes as outras religiões terceirizam. É muito fácil colocar a culpa no demônio, em Satanás, ou que eu não sou feliz por causa do meu pai, que eu não sou feliz por causa da minha família, do meu marido, do meu filho. É muito fácil a gente jogar a culpa no outro. Ou que eu agi assim porque, até mesmo nós espíritas, a gente tem esse cuidado, né? Não foi o obsessor. E onde está a nossa responsabilidade, né? É a gente trazer essa responsabilidade, e ele fala sempre muito isso. Oh, mas fulaninho está vivendo isso, você pode ir atrás que a culpa é dele. Foi ele quem construiu assim, não sei o que, eu olho assim, eu digo, rapaz, tu é espírita, porque tu ainda não assumiu, né? Mas ele é bem questionador, e quando alguém vem de outras religiões até questionar, né, inclusive o meu sogro e minha sogra são evangélicos, e quando descobriram que eu frequentava o espiritismo, né, foram perguntar a ele, não a mim. Foram perguntar a ele, mas foi, aí ele olhou assim e disse assim para o pai dele, mas pai, como foi que começou sua religião? Aí ele, não, porque Lutero foi perseguido. Olha, Lutero foi perseguido, era da Igreja Católica, foi perseguido pela Igreja Católica, então não persiga ninguém. Então, assim, ele tem umas coisas que eu digo a ele que ele é espírita, ele uma vez, do nada, ele disse assim, não, porque eu vou morar em Júpiter. Eu olhei assim, isso, como é que tu sabe que Júpiter é o mais avançado do sistema solar? Ele fez, e é? Pois é para lá que eu vou. Né? Então, assim, como você disse, essa questão da religião, ela nos traz um peso, né? E não necessariamente, eu sempre gosto de dizer que o problema não são as religiões, mas os religiosos. Né? A partir do momento que a gente deixar de falar, que foi como eu disse, mas é porque fulaninho é espírita e faz isso, a gente tem que ter muito cuidado com esse julgamento. Mas o padre falou aquilo e faz isso, mas o pastor fala aquilo e faz isso, então a gente tem que ter muito cuidado com esses julgamentos, porque o problema não são
as religiões, mas os religiosos, né? A função da religião já está dizendo religar, e a gente se religar a Deus, né? E a religião, eu gosto sempre de dizer que existe uma religião boa para você, se aquela religião é o que te torna melhor, uma pessoa melhor, que lhe faz evoluir espiritualmente, essa é que é a religião boa para você. Né? Até porque cada um de nós estamos no patamar. Muita gente não vai conseguir entender e compreender muita coisa que o Espiritismo traz. Né? Eu até conversando com um primo meu, que ele é católico, de dentro da igreja, não sei o que, eu falando da questão da reencarnação, que a gente vem para pagar os nossos débitos, ele começou a rir e disse assim, ai, por o meu eu quero parcelado em 36 vezes. Né? Então, assim, fica até complicado da gente entender. Aí eu ri e falei para eles, não é bem assim, vem os juros do cartão de crédito, que normalmente são muito altos, então é melhor a gente procurar pagar à vista. Mas não são todas as pessoas que realmente estão preparadas para essa verdade que o Espiritismo traz. Né? E a gente tem que respeitar. São nossos irmãos na caminhada também evolutiva, né? Então, essa que tirar realmente esse peso da religião, né? E a gente buscar vivenciar, construir a igreja aqui, ó, dentro de nós mesmos. É aqui que é onde a gente deve construir a verdadeira igreja, dentro de nós mesmos. Muito bem, nossa irmã Kelly, muito obrigado pelas reflexões, né? Retomando esse segundo ciclo de palestras remotas. Não sei se nosso irmão Tonhão quer colocar alguma coisa em relação à diretoria, daquela fala inicial, se a gente caminha para o final. O que é que você me diz, Tonhão? Não, André, vamos caminhar para o final, está tudo já esclarecido. Muito bem, show. Ei, muito bom. A Yuska está colocando aqui, que lindo, Kelly, parabéns pela abordagem. Muito bem, meu irmão. Gente, obrigada. Eu queria bem rapidinho aqui, André, agradecer assim de coração pelo convite. Se Deus quiser, né, vamos lá ter fé e esperança de que logo, logo a gente vai poder voltar para as palestras presenciais. Foi muito bom. Gosto muito dessa questão da gente poder discutir, da gente poder falar, né, se torna um negócio, digamos assim, que fica bom, porque todos nós somos iguais, não fica aquele negócio, né, pessoa lá em cima só falando, é bom essa conversa, né, e aí, estou à disposição, né, quando quiserem, se tiver, estava marcado um outro momento, eu não pude, né, mas sempre a gente dá um jeitinho de encaixar, mas estou à disposição para quando quiserem, e gosto muito, realmente, de falar, né, sobre o Espiritismo, de falar dessa questão que nos eleva, né, que nos traz conhecimento e que nos torna um pouco melhor, né, e através do conhecimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, então, muito obrigada de coração mesmo. Kelly, foi um prazer demais para nós, aprendemos muito, né? E foi muito bom, contaremos com você com certeza mais vezes. Se prepare, você vai ser explorada aqui na palestra. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Nossa organizadora aqui, a responsável por toda a questão técnica, comunicação e USCA, está pedindo para quem puder abrir a câmera, porque isso é importante a gente divulgar a atividade. Então, abrir a câmera nesse momento, porque a gente tira uma foto, né? Estou eu colocando a camisa dos franciscanos, pronto, nossa irmã Fátima, Bino, quem puder, né? Flávia registrou aqui também no chat, muito satisfeita com essa. Armando vai aqui para participar. Aqui. Eita, muito nosso bem. clique aqui acompanhou também em parte, porque ele estava também fazendo aqueles audiobooks, né, Armando? Que você manda no grupo. Nós estamos aqui. Show! Meu irmão Armando. Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo bom. Saudações leoninas. Ixi, muito bem. Ei, vamos tirar a foto. Já tirou? Yuska, você que vai tirar o print aí. Vamos se preparar, você que dá o comando. Eu quero essa foto depois.
E aí, deu certo? Ei, Usca, teu microfone não está funcionando, ó. Ó, Tiusca, estava aberto o microfone, mas não deu para te entender. Só confirma, deu certo a foto? Que não escutamos nada. Ah, pronto. Já fiquei com a bochecha doendo, de tanto ficar assim rindo. Ei, minha gente, muito bom encontrar vocês. Vamos daqui enquanto durar, tá certo? Agora vamos fazer a prece final. Vou pedir a vocês que a gente faça a prece agora, depois desse momento de descontração. Armando, assuma aí a prece. Olha aí. Vamos lá. Ó Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, amigos benfeitores espirituais, nesse instante queremos expressar nossa gratidão por esse instante do nosso Evangelho, por esse instante dessa nossa reflexão. Nos possibilita que tenhamos uma semana feliz, que tenhamos uma semana de muita paz, que todos possamos cumprir essa nova etapa dessa série que enfrentamos. Nos fortalece, Senhor, nos protege hoje e sempre. Muito bom, minha gente. Muito obrigado, Armando. Antônio, você quer falar, Tonhão? Não, André, tudo ok. Pronto. Ei, um abração. Vamos para a próxima. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Sim, para a palestra.